Então, bom dia para quem entrou um pouquinho depois, tá? Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Camila, eu sou médica de família, estou lotada na USF Itamaracá como preceptora, né? É a nossa primeira aula desse nosso GT de cardiovascular e nós vamos começar com o tema de hipertensão, que é bem frequente na nossa rotina, né? E avaliação de risco cardiovascular, beleza? A gente quer uma aula, assim, bem interativa, então se vocês tiverem dúvida, quiserem falar ou mandar pelo chat, pode ir se comunicando com a gente aí, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tô perguntando de novo, porque teve um pessoal que entrou depois. Quem quiser se sentir à vontade para abrir o vídeo também, tá? Pode abrir, sem problema. Então, vamos lá. Vamos começar falando o seguinte: qual que é a experiência de vocês até o momento, dentro da residência, né, com casos de hipertensão? Aí eu quero que vocês falem comigo, tá? O que vocês vivenciaram? Algum caso mais difícil, mais interessante nos últimos dias? Tiveram dúvida no manejo? Teve algum caso especial assim que vocês se lembrem no momento? Doutora Maíra aqui. Maíra. O que eu me lembro foi a maior dificuldade é na hipertensão de difícil controle, o paciente que já está com todas as classes possíveis de primeira linha, tá com beta block, alguns de segunda linha também, mesmo assim não controla. Aí teve um caso que eu peguei, paciente com clonidina, com vários outros que a gente não tem tanto tato para lidar, e mesmo assim PA no ambulatório de 16/10, relatando para mim que sempre esteve nesses níveis. Tá. Assim, a hipertensão sistêmica tranquila, a gente sabe lidar, mas as que começam a ter difícil manejo já tem maior dificuldade, claro. E também tem muita dúvida no manejo da hipertensão primária, da hipertensão secundária, na verdade, de identificar as outras causas, quais exames pedir, é mais por não ser tão comum. Sim, são casos, é a minoria, né, normalmente, mas pode acontecer. Nesse momento, você lembra que conduta que você tomou, o que você fez, assim? Quer compartilhar com a gente? Nesse paciente da hipertensão de descontrole, eu lembro de modificar um pouco da dose para tentar melhorar, mas também é um paciente que se perdeu, que não voltou, então não sei como que ficou. Mas eu tentei aumentar as doses, porque não tinha tanta clínica para ser uma hipertensão secundária. Já era um paciente mais idoso mesmo, porque a hipertensão começou após 50 anos, eu não conseguia pensar naquele momento em nada como causa. Legal. Tentei modificar a dose mesmo. Certo. Mais alguém? Vocês devem atender hipertensão o quê? Várias vezes ao dia, né? Acho que é uma das doenças mais comuns que a gente encontra ali no nosso dia a dia. Eu acho que, Isis falando aqui, uma das partes mais difíceis também é a adesão ao tratamento não farmacológico. Muito difícil a gente falar para o paciente fazer uma caminhada, fazer um exercício, modificar hábitos de vida, né? Parar de fumar, se alimentar melhor. Tem pacientes que são muito resistentes a isso. Eu sempre tenho que explicar como é importante, como ajudaria, que às vezes a gente queria até diminuir um pouco da dose dos remédios, mas a adesão ao tratamento não farmacológico, assim, eu vejo que é péssima, sabe? A pior parte dos pacientes acreditam que só tomando remédio já tá bom. Ou às vezes, muitas vezes nem isso os pacientes fazem, né? É uma coisa bem Ainda difícil mais assim, no dia a dia. Nessa questão de pandemia, né? Nessa situação de pandemia, sempre tem não posso, porque como é que eu vou sair de casa com a pandemia, não sei o quê. Isso é o que a gente mais escuta antes, né? sobre. Nem antes, né? Mas agora ficou mais. Agora piorou. Mais fácil arrumar uma desculpa aí, né? Mas realmente é um pouco mais difícil a adesão, porque envolve mudança de hábito, né? Muita coisa assim
Se não é de um dia para o outro, é uma coisa que tem que ser rotineira, né? Um comportamento que tem que se perpetuar. Mais uma pessoa, gente, a gente tem tempo, depois a gente segue. Mas alguém quer compartilhar? Bom dia, doutora. Bom dia, Rosenilde. Aqui é a Rose, Rose. lá no Tiradentes. Ontem eu tive uma situação, uma visita domiciliar. Nós fomos ver o esposo que estava acamado e que tem todo um cuidado. E aí nós perguntamos da esposa, né? Aí a ainda falou assim, minha mãe, ela não vai no médico tem muito tempo. E não faz exame, nada. Eu falei assim, então vamos ver, né, como que tá. Ela falou assim, ela faz hipertensivo, mas ela não vai no médico. Aí, o que acontece? Ela recebeu o diagnóstico de hipertensão, fazia uso, né, fazendo uso de captopril uma vez ao dia, e ela nunca mais voltou. Então, ela recebeu o diagnóstico e passou a comprar a medicação na farmácia, manteve aquela dose, um comprimidinho por dia, e assim, a questão da orientação mesmo para o paciente, né? Da importância de se fazer um acompanhamento regular, do cuidado que a gente tem que ter com esse paciente, acho que das informações, né, sempre reforçar isso para ele. E aí eu fui verificar, a PA dela estava 170 por 10, aí fizemos, né, o ajuste já da medicação que ela estava habituada, viu? Não tinha queixa da reação adversa, né, de tosse, então mantivemos ele e já agendamos a consulta para ela passar, solicitar exames, e ela tem um histórico que ela teve um histórico de um AVC. Sim. Eu acho que é importante a gente reforçar para o paciente esse cuidado que ele tem que ter, não só receber o diagnóstico, né, e ficar com aquela medicação, mas o cuidado que tem que ser feito, igual acho que a Isis colocou, né, tem a questão o tratamento não farmacológico junto com o farmacológico e também o acompanhamento desse paciente a longo prazo. Segmento, né? Justamente. E a gente vai ver nos próximos slides aí um pouquinho sobre isso também. Obrigada pela sua contribuição, Rose, Isis e Maísa, né? Maíra, desculpa. Vamos seguir então, gente, tá? Então tá, quais são os objetivos dessa aula? O que vocês não podem sair dessa manhã de hoje sem saber, tá? Então, da hipertensão, a gente vai ter que saber fazer com segurança o rastreamento, conhecer os fatores de risco da doença, como realizar o diagnóstico e as metas pressóricas para cada tipo de paciente, né, de forma individualizada, indicar o tratamento adequado, seja ele não medicamentoso, né, como foi falado anteriormente ali pela experiência das meninas, e medicamentoso quando for necessário, e saber quando que a gente tem que referenciar esse paciente, né, quando que a gente vai ter que compartilhar esse cuidado dele, seja com um especialista ou seja com o serviço de urgência e emergência, tá? Então, vamos primeiro conceituar a hipertensão, para a gente começar a falar, né? Essa aqui é uma definição que ela está no tratado. Vocês vão ver que vocês vão encontrar as referências nos slides, tá? Que a gente está usando. Essa aula, ela é mais uma forma de nortear o conhecimento de vocês. Hipertensão é um tema muito amplo, muito extenso, né? A gente não vai conseguir esgotar o tema aqui, tá? Tanto hipertensão quanto risco cardiovascular. Então, a aula, ela é um norteador e a partir dessas referências, né, do que a gente está usando, vocês podem se aprofundar mais aí no dia a dia de estudo de vocês, nas sessões clínicas, né, com o preceptor e tal. Então, o que é a hipertensão, né? Ela é a presença persistente de alterações de pressão arterial de forma recorrente ao longo de um período pré-determinado, tá? Acima de um limiar estabelecido para uma determinada população. Então, vocês vão ver que existe mais de um protocolo aqui que a gente expôs, né? E muitas vezes cada protocolo desse vai rastrear um tipo de paciente diferente, justamente porque a etnia tá envolvida na incidência da hipertensão em alguns países, né? Então, a gente precisa individualizar esse rastreamento. E ela persiste ao longo do tempo, né? Presumidamente de forma crônica, né? Então, é uma condição que vai existir ao longo da vida, né, do paciente. Por isso que a gente tem que ter o cuidado com o diagnóstico, né?
A gente tem que saber o momento de falar, né? A gente tem que saber se certificar se realmente é uma hipertensão, para a gente não colocar o paciente naquela condição crônica de forma errônea, tá? Aqui é um resuminho disso que a gente falou, né? Então, assim, são PAs aumentadas para uma população definida e que se perdura ao longo do tempo, tá? Então, uma epidemiologia. No mundo hoje não, né? Que esse dado é de 2019, né? A gente tem 1,13 bilhões de pacientes com APA acima de 140/90, tá? A maioria está situada em países de baixa e média renda, tá bom? Esse é um dado da OMS, né? Nos cadernos de atenção básica, eles citam que uma média de 32% dos adultos é hipertenso e mais de 50% da população acima de 60 anos. Os pacientes acima de 70 anos, eles chegam a 75% de incidência de hipertensão, que é um dado, esse último dado é um dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Hipertensão autorreferida através da pesquisa do Vigitel, que é uma pesquisa do Ministério da Saúde, realizada via telefone e tal, não sei se vocês conhecem, ele chega a 23,9% de pacientes adultos, tá? Vamos apresentar um primeiro caso clínico, que é de um paciente, o Pedro, de 56 anos, paciente negro, morador do Jardim Noroeste, atualmente desempregado. Ele vem para a consulta hoje com o Dr. Matheus, com uma PA de 135/85. Tá assintomático, é ex-tabagista e tem o IMC calculado na consulta de 35. Não apresenta outras comorbidades conhecidas no momento, tá? Nesse momento, a gente tem 4 perguntas aqui embaixo, tá? E nós vamos dividir vocês, né, em 3 grupos para a gente conseguir responder essas perguntas com o conhecimento que vocês têm até o momento sobre hipertensão. Beleza? Vamos fazer a divisão dos grupos. Então, pessoal, todo mundo já voltou, né? Vamos lá agora. Agora a gente vai falar, e vocês vão ver que nesses próximos slides a gente vai responder o que vocês discutiram em grupos menores ali no caso anterior, tá? Para a gente falar de rastreamento, que foi basicamente a primeira pergunta ali, né? Se a gente deve aferir a pressão arterial em toda consulta, ou se sim, quando que a gente vai aferir ou não, tá? Se não, né? Então, nós usamos algumas referências aqui, né? Nós usamos a canadense, nós usamos aqui o Task Force, o Ministério da Saúde e a da CESAL de Campo Grande. A gente vai enviar para vocês depois esse protocolo da CESAL, não sei se vocês já têm acesso, tá bom? O que fala o Ministério da Saúde? Então, ele diz que a gente tem que aferir a PA a cada 2 anos em pacientes com mais de 18 anos. Se em alguma dessas aferições a gente encontrar uma pressão limítrofe, a gente vai aferir a cada ano, tá? Esse aqui é o US Task Force, a gente vai aferir entre 18 e 39 anos, de 3 a 5 vezes, a cada 3 ou 5 anos, desculpa, né? E a partir dos 40 anos, esse rastreio vai ficar anual, se for para pacientes com alto risco cardiovascular. E o canadense aferia PA em todas as consultas, né? Então, assim, no grupo que a gente estava ali, essas respostas surgiram, né? O pessoal só não conseguiu localizar o protocolo correto ali, né? Mas vocês veem que vocês acertaram. Esse protocolo aqui, ele é o da CESAL. Vocês vão receber ele depois, eu sei que também muita informação, mas assim, ele fala basicamente a mesma coisa do protocolo do Ministério da Saúde, tá? Aferir pacientes adultos acima de 18 anos, né, a cada 2 anos, tá? E oportunizar paciente que não tem PA registrada nos últimos 2 anos em prontuário, sempre aferir, principalmente por outros profissionais que não sejam os profissionais que estão em atendimento daquele paciente, tá bom? Os fatores de risco que a gente consegue listar. Esse paciente do caso, a gente tinha que ele tinha um IMC alto, ex-tabagista, né? Ali a gente colocou um paciente negro também, tinha uma questão socioeconômica. Então, a gente vê que a gente encontra esses fatores de risco aqui. Fator genético vai envolver antecedente familiar, né? Basicamente. A idade, né? Que com a idade aumenta o enrijecimento e redução da complacência arterial, por isso que tem mais incidência de hipertensão com a idade. Sexo. Abaixo de 60 anos, a prevalência é maior em homens e acima de 60 anos, ela é maior em mulheres, tá? Etnia. Isso vale para outros países. No Brasil, onde a gente tem uma miscigenação um pouco maior, não tem muita diferença de prevalência, assim, tá? Então, a gente não considera isso daí na nossa análise aqui no Brasil.
Sobrepeso e obesidade está diretamente proporcional ao aumento da pressão. Alimentação, principalmente a dieta hipersódica, né, com consumo de mais de 2 gramas de sódio por dia, que equivale a 5 gramas de sal de cozinha. O sedentarismo, o álcool, que eu consumo maior que 30 gramas de álcool por dia. Não sei se vocês sabem o que corresponde aos 30 gramas, vou falar para já, né? Vamos saber, né? Então, assim, 30 gramas equivale a 600 ml de cerveja, uma garrafa, né? 2 taças de vinho por dia, que dá em torno de 250 ml, e uma dose de destilado de cerca de 60 ml, que vale mais ou menos esses 30 gramas. Fatores socioeconômicos, que são importantes, até porque a gente viu lá na epidemiologia, né, que a hipertensão é mais incidente em países de baixa renda, né? Entre esses fatores, os principais são baixa escolaridade, más condições habitacionais e baixa renda. A apneia obstrutiva do sono e outros fatores, como o uso de alguns medicamentos, eu listei aqui, né? Depois vocês vão ter os slides, daí vocês olham certinho. E drogas ilícitas e tabagismo, tá? Outro caso clínico, né, que é uma continuação, na verdade. O Pedro retornou para a consulta programada, né, no período aí que vocês determinaram. E nessa nova consulta, ele está com uma PA de 130%. Refere que ele voltou a fumar e trouxe os resultados de exames solicitados na consulta anterior, né? Que o Pedro é um paciente de IMC alto, então a gente tinha indicação de realizar alguns exames laboratoriais. Aqui uma lista de exames, que vocês vão ficar vendo o caso, então eu não vou ler um por um, não. E ele também voltou com um controle de PA, né? A gente escolheu para ele o MRPA. Agora nós vamos de novo sair para outro grupo, os grupos menores, tá? E nós vamos responder algumas questões. Então vamos lá, para essa questão 2 aqui, pessoal, a gente perguntou, agora sim, né? Com o resultado dos exames, a primeira essas questões que a gente colocou. Pedro é hipertenso? Sim. Qual o estágio da hipertensão? Vocês lembram qual que era aquela classificação dos estágios da hipertensão? Pessoal, só um pouquinho que... Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vamos lá, agora eu consegui ver. De acordo com o MS, fator de risco. Então, vamos lá. Lembrando, se vocês acham que o MRPA, que a gente definiu, hipertensão, é o mesmo que na consulta, ou não? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Sim, Samir? Ok. Juliana? Todo mundo ouvindo, né? Então, ó, na segunda parte desse paciente aí, nós não vejo a tela. Só um pouquinho, gente. Pessoal, tá vendo a tela agora aí? Um pouquinho a gente está se adaptando aí a esse novo modelo. Estamos apanhando aí um pouquinho, gente.
Agora acho que deu certo, né, gente? Então vamos lá. Esse paciente é hipertenso ou não? Se sim, qual o estágio? Qual o estágio de hipertensão dele? Quem quiser falar ou responder, pré-hipertenso. Pré-hipertenso, eu concordo. Ok. Eu acho que para ser hipertenso tinha que ser acima de 140/90, pelo que eu me lembro. Uhum. Sim. Ok. Alguém mais? Isso mesmo, pré-hipertenso? Tá. E qual o risco cardiovascular desse paciente? Tá? Aí a gente queria que vocês aí, como vocês estão online aí, tem aquelas calculadoras de risco cardiovascular, né? Então, alguém procura aí, tem aqueles dados dos pacientes, colesterol, né? Então, quem consegue calcular aí o risco desse paciente, risco cardiovascular? Né? Vocês acham aí, tem diversas calculadoras aí online, entendeu? Para calcular o risco cardiovascular, risco de Flanagan, tem os aplicativos de celular. Então, vê se consegues aí calcular o risco aí desse paciente com os dados que a gente deu para vocês. Tá? Não tem nenhuma comorbidade, ele não é diabético, ele voltou agora com Vamos lá. Tá. Esse paciente aí, o que vocês fariam com ele? Tá? Então, assim, ó, a gente falou ali que ele é um paciente pré-hipertenso, né? Então, qual seria o tratamento para ele? Depois a gente vai responder se a questão da estratificação de risco, mudança de estilo de vida, né? E quais seriam essas mudanças de estilo de vida para ele? Né? Com relação à mudança de estilo de vida, qual que é o preconizado? O que a gente tem que falar para ele? O que é essa mudança? Dieta, exercício físico, 150 minutos por semana, atividade moderada, ok. Essa dieta aí, que dieta que seria? Tem alguma dieta específica para o paciente fazer? Hipossódica, exato. Só questão de sódio? Dieta DASH, exato. Essa aí é uma coisa que a gente queria que vocês falassem mesmo, tá? André pediu, Sócrates pediu ajuda, ingressar. Todo mundo está de volta já, né? Pode ir? Então tá, vamos falar sobre diagnóstico, tá bom? Respondendo de novo aquelas nossas perguntas do caso, né? Essa tabelinha aqui, vocês não podem sair dessa aula sem saber essa tabela, tá? Por quê? Aqui está o diagnóstico da hipertensão. Quando que a gente vai dizer para aquele paciente se realmente ele é ou não hipertenso, né? Então, aqui a gente tem, uma tabela da diretriz de hipertensão de 2020, tá? Tem um pessoal que está citando a 7ª diretriz, mas a mais atual é essa, tá vendo? É de 2020. Então, aqui a gente tem a PA no consultório, ó, vocês podem ver que ela tem que ser maior que 140/90, tá? Isso aqui em 2 aferições em momentos diferentes, tá bom? Então, vocês vão ver que ela é maior do que a PA que a gente encontra no MRPA, por exemplo, que o corte é menor, né, de 130/80. Por quê? Aqui vai envolver uma situação mais estressora, né, que é o paciente estar em consultório, né, o paciente ter que ir até o consultório e tal. Então, isso aqui já vai gerar uma tendência a ter um aumento maior da pressão. Então, por isso que esse corte não pode ser tão baixo quanto o do MRPA. O mapa, a gente não tem disponível aqui em Campo Grande para solicitar, né, na rede pública, assim, pelo SUS, tá, o mapa, mas vocês podem ver que ele faz até uma diferença, né, ele faz uma média, assim como o RPA, de 130/80, mas ele diferencia vigília de sono, né, então paciente em vigília, 135/85, paciente dormindo acima de 120/70, tá? A diferença desses métodos de avaliação. Então, a gente tem o MRPA, o mapa, né? Então, como que eu devo fazer corretamente o MRPA? Não existe um consenso, tá? O que eles
preconizam é que a gente faça 2 aferições ao dia em momentos diferentes e por pelo menos 5 dias. Esse é o que se encontra na maioria dos protocolos, assim, o que a Sociedade de Cardiologia está recomendando. Esse daqui é o mais atual, eu tirei ele da 6ª diretriz de MAPA e 4ª diretriz de MRPA, que foi publicado em 2018, tá? São 3 medidas de manhã e 3 medidas à noite com um intervalo de 1 minuto entre elas, por pelo menos 5 dias. Se essa alternativa não for muito usual, então 2 medições em momentos diferentes, sendo que um deles tem que ser período da manhã, por pelo menos 7 dias, tá? O corte do MRPA, né, o valor mínimo que a gente tem que usar é 130 por 80, assim como foi falado ali. O MAPA, ele é uma avaliação, né, onde o paciente fica com o manguito por 24 horas, né, avaliando. Essa avaliação é feita de no mínimo 30 minutos, tá? E o exame só é válido se a gente tiver um mínimo de 16 medidas em estado de vigília e 8 durante o sono. Então, ele é um exame de um custo um pouco maior, né? Um pouco mais difícil de ser solicitado. E aqui, aqueles valores que a gente viu anteriormente. E, atualmente, assim, isso aqui já existia, tá? Mas ele está ganhando mais força agora, que é o AMPA, que é a automedida de pressão arterial. Nesse nosso contexto de pandemia, né, onde foi liberado atendimento, né, por outros meios, sem ser só presencial, então isso aqui é uma estratégia que está sendo mais usada, tá? Ela é mais fácil de ser realizada, então o paciente realiza com o equipamento dele mesmo, automático, claro que, né, de preferência que esteja tudo certinho, calibrado, né, funcionando bem. Não obedece nenhum protocolo, as medidas são aleatórias, não tem horários pré-definidos, ele é definido pelo próprio paciente ou, às vezes, o médico faz essa recomendação por conta dele mesmo. E o ideal é que sejam 7 medidas, pelo menos, no período de 16 a 72 horas, tá? E o corte é o mesmo do MRPA, né? O valor de referência 130 por 80. A classificação. Isso aqui é também da diretriz de 2020, ele já trouxe uma mudança, né? Antes ele era classificado apenas em pressão normal e pré-hipertensão e os estágios, agora ele trouxe a PA ótima, tá? Que é a única diferença que é abaixo de 120 por 80, tá bom? E essa tabela também a gente precisa saber, até para a gente saber o que a gente vai fazer no plano do paciente, né? Então ele determina todo o nosso segmento, tá bom? Muito importante sair sabendo isso daqui também, tá? Os exames complementares também fazem parte desse nosso segmento, né? Esse aqui a gente tirou do Tratado de Medicina de Família, onde ele solicita glicemia de jejum, perfil lipídico, creatinina, microalbuminúria em amostra isolada, potássio e o eletrocardiograma de repouso. O Ministério da Saúde, ele só tira a microalbuminúria, né, em amostra isolada e ele inclui fundoscopia aqui, tá? E a outra que a gente tem é a nossa aqui da CESAL, que reúne os dois, tá bom? E ela ainda inclui a taxa de filtração glomerular, que a gente pode fazer, inclusive, o cálculo, né? Essas calculadoras são fáceis de aplicativo ou site e tal, então não precisaria nem ser solicitado, né? Mas ele está incluso aqui no protocolo da CESAL, tá? Eu vou fazer um intervalinho agora de 1 minuto, tá, pessoal? A gente já... Ouvindo? Sim? Então, pessoal, bom dia. Eu sou Patrícia, eu sou médica de família e comunidade, estou lotada na USF Vida Nova. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre risco cardiovascular, né? A gente já discutiu um pouquinho no caso, então a gente vai retomar. Então, a gente sabe que o risco cardiovascular ele tem uma relação causal, linear e contínua em relação à doença cardiovascular, né? Por isso que esses temas, a gente trouxe eles juntos. E a doença cardiovascular, ela é uma condição multifatorial, que depende de interação cinética em todo o complexo causal responsável pelo desenvolvimento, né? Então, assim, para a gente estimar o risco cardiovascular, a gente tem que considerar os fatores de risco e essa sinergia, essa relação entre eles, né? Por isso que existem os algoritmos que eles conseguem dimensionar, né, essa interação dos fatores de risco de acordo com cada população, né? Esses fatores de risco, eles são feitos a partir de estudos populacionais
E esses estudos populacionais que vão identificar quais os fatores de risco são importantes para aquela população e o impacto que isso tem. E aí eu já adianto, a gente não tem, né, um estudo populacional da nossa população. E aí por isso que tem tanta divergência, né, para a gente identificar qual algoritmo que a gente vai usar, qual calculadora a gente vai usar, porque realmente a gente não tem nada voltado para a gente. Então, se a gente não sabe quais os fatores de risco que têm assim, prevalência, que vão fazer diferença, né, no desfecho de doença cardiovascular, realmente dá muita divergência, né? E aí, então, quando a gente quantifica o risco desse paciente hipertenso, a probabilidade dele desenvolver essa doença cardiovascular num determinado período de tempo é essencial para a gente poder traçar estratégia preventiva e de tratamento mesmo em relação a esse paciente. Então, interpretação do risco cardiovascular, né? Aquele número que a gente calcula. O que isso quer dizer, né? Na população, a partir da qual a calculadora de risco foi construída, com as mesmas características que são fornecidas, tiveram um risco durante um período de tempo de vir a ter um evento cardiovascular de X%. Geralmente, esse tempo é 10 anos, né? E é aquilo que eu disse, né? E como a gente não tem uma calculadora nossa, né? A gente às vezes pode subdiagnosticar um paciente que tenha alto risco ou superestimar também, né? A gente fica utilizando outras calculadoras que a gente não sabe se são os fatores de risco que aplicam a gente. E daí uma limitação do risco cardiovascular. Então, só para exemplificar essas divergências, né, em quem que a gente deve avaliar o risco? Então, a gente trouxe essa tabela com várias referências para a gente mostrar as divergências. Então, essa linha guia que tem aqui na CESAL, que saiu esse ano, de hipertensão, coloca que a gente deve calcular para todo paciente com 40 a 74 anos. Na Sociedade Brasileira de Cardiologia, que a gente usou, inclusive, no nosso grupo, no meu grupo de discussão, o pessoal usou essa calculadora. É utilizada a estratificação de risco global entre 30 a 74 anos. Não é só para o paciente hipertenso, é para o paciente também para qualquer paciente que esteja na faixa etária, mas a gente sabe o tanto que é impactante, né, o paciente ser hipertenso, que vai modificar, né, esse cálculo. Na US Task Force, de 40 a 75 anos, pela ESC, homem maior de que 40 anos ou mulher com mais de 50 anos, e na AHA, dos pacientes que tenham de 40 a 79 anos. A gente trouxe as principais, assim, que geralmente as pessoas usam. A gente vai abordar, então, um pouco sobre Framingham, o score de risco global, que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Q-RISC-3 e o AHA, só para mencionar, que também é muito utilizado. Então, só para exemplificar essa primeira, que é Framingham, né, as variáveis que vão entrar. Essa tabela é até da linha guia da CESAL mesmo. Idade, o colesterol total, né, saber se o paciente é tabagista ou não, a gente vai ter que saber frações, tem que saber a pressão. Então, por isso que naquele paciente lá, o seu Pedro, para a gente calcular o risco, realmente, a gente precisa de alguns exames laboratoriais, né, para a gente calcular o Framingham. Outra calculadora que a gente trouxe foi a da Sociedade Brasileira. A Sociedade Brasileira, a diretriz que saiu em novembro de 2020, foi interessante a atualização, porque naqueles pacientes que às vezes a gente tem, ele fica lá como risco moderado, dá muita dúvida, né? Se a gente entra com estatina, se não. E aí a calculadora, ela coloca dessa vez mais variáveis para a gente estabelecer para esse paciente, né, que é de fator de risco moderado, a gente compreender melhor o risco dele, né? Se ele é alto risco ou baixo risco. E aí variáveis que entraram, por exemplo, história familiar, né, de doença arterial coronariana, se ele tem síndrome metabólica, então a gente vai precisar de alguns outros exames também para utilizar essa calculadora. Se ele tem apneia do sono, né, e várias outras. Então, assim, essa atualização do ano passado é para diminuir essa falta, essa ausência de que a gente tem um estudo populacional para a nossa população, para a gente conseguir identificar realmente essas pessoas de alto risco, né?
E aí a gente pode fazer o cálculo pelo site e também tem o aplicativo. O aplicativo é grátis e é bem fácil, assim. E o legal dessa calculadora é que ela já coloca, além do risco, algumas metas, né? Metas assim, de LDL, orienta sobre a potência da estatina, se é potência baixa, moderada, alta, orienta sobre o retorno, a reavaliação, quando deve ser feita. Então, vale a pena assim, conhecer a ferramenta também. O risco cardiovascular, a última, né, que a gente vai apresentar de risco cardiovascular, o que é RISC-3, não sei se alguém já utilizou, mas é a que é mencionada pelo Tratado de Medicina de Família, né, pelo livro do Gusso. Ela é interessante porque ela considera vulnerabilidade social, né? A gente é do Reino Unido, né? Não é nossa. O paciente coloca, a gente, né? O profissional coloca o CEP, né? Onde ele mora. Então, assim, olha que vê o paciente como um todo. E além de várias outras variáveis, assim, que talvez as nossas aqui, assim, da cardiologia não entra, né? Se o paciente tem uma doença mental grave, se ele usa medicação antipsicótica, se ele tem lúpus, artrite reumatoide, mas assim, algo que foi estudado para a população do Reino Unido. Mas assim, a gente consegue utilizar sim essa calculadora, apesar da gente não colocar o CEP, né, porque não vai calcular, mas ela faz a estimativa com as variáveis que a gente tem. E o que é legal é que além da porcentagem que ela gera, ela mostra essa figura que facilita para a gente compartilhar com o paciente o que quer dizer esse risco cardiovascular, né? Então, assim, esse paciente aqui que a gente calculou, que não é o seu Pedro, é 8,9%. O que isso quer dizer? Que em 100 pessoas que têm os mesmos fatores de risco que aquele paciente, 8,99 pacientes podem ter um AVC, né, ou um infarto. Então, talvez fica mais visual mesmo. E nada impede também da gente usar mais de uma calculadora, às vezes se tiver uma divergência, ou às vezes até para mostrar para o paciente, se quiser utilizar essas gravuras. Então, assim, são várias as ferramentas, não tem um consenso sobre qual utilizar, a gente só precisa estudar, né? Estudar as ferramentas, escolher uma e ter respaldo, porque divergência vai ter mesmo, já que a gente não tem a nossa calculadora voltada para a nossa população, né? E assim, depois que a gente calculou o risco, não tem um consenso de quando a gente deve prescrever, mas a maioria dos protocolos colocam que um risco cardiovascular maior ou igual a 10%, a gente deve prescrever uma estatina. E, embora a gente identifique assim, o risco cardiovascular, um paciente que é de alto risco, não quer dizer que tem como regra que passar uma estatina para ele tenha que utilizar. A gente precisa individualizar, né? A nossa especialidade traz muito, tem que individualizar. É importante aquele paciente, né? A gente tem que considerar várias coisas além do número, né? A gente tem que considerar valores, preferências do paciente, saber discutir risco-benefício, e até, às vezes, dar um tempo para o paciente tomar uma decisão, se ele vai fazer mudança de estilo de vida e prefere que em outro momento seja introduzida a medicação, tem que ser pactuado com ele, bem centrado nele mesmo, né? Não é só um número tem que passar, né? Não é assim. Importa o paciente. E aí, para ajudar também sobre essa discussão com o paciente, a gente trouxe alguns dados de um site que chama DNNT, que é bem interessante, vale a pena depois, se alguém não conhece, mexer nele, porque ele é baseado em estudos de qualidade, assim, e coloca, assim, de acordo com a terapia, qual o benefício que ela tem e qual o dano, né? NNT é o número necessário que a gente precisa para tratar, né? Que ou vai ter um benefício ou um malefício. Então, lá ele coloca que um paciente que usa estatina por 5 anos, né, como prevenção primária, não tem nenhuma doença cardíaca, o benefício é de ele evitar um ataque cardíaco. 104 pacientes tratados, não vai ter ataque cardíaco. E AVC, 154, não vai ter o AVC. E aí, dano, né? 50 pacientes tratados, vai desenvolver o diabetes por conta da estatina, e 10 vão ter dano muscular. O pessoal está falando que está um pouco de retorno, de eco.
Não tá para mim. Pra gente não tá, não. Vê se ele... Deve ter outro microfone aí que tá ligado e tá pegando o áudio dela também. Tem outro microfone ligado. Alguma coisa assim, deve ser. Aqui também tá dando eco. A gente está olhando aqui, gente. É do Ciro. Melhorou? Ah, legal. Mas estava dando para entender ou ficou alguma coisa confusa que vocês querem que eu volte? Por conta do eco. Ah, tá. Uhum. Então, eu estava falando sobre os danos, né, e os benefícios. Então, a gente tem que apresentar isso para o paciente para discutir, né, realmente se tem vantagem para aquele paciente a gente introduzir. Então, assim, para efeito adverso, mialgia é algo muito frequente, né? Como que a gente vai lidar com isso? Geralmente, quando vai começar a terapia com estatina, que é uma fase que tem bastante mialgia, e se é um paciente que às vezes a gente, né, julga que precisa e o paciente também concorda com isso, a gente pode talvez fazer começar mais lentamente essa progressão, mais lentamente essa progressão, ou a gente pode trocar de estatina também, que pode ser uma tentativa para diminuir essa mialgia. Em relação à elevação de transaminase hepática, é algo esperado, mas reversível. A gente só tem que estar atento, assim, que se aumentar mais que 3 vezes, a gente precisa suspender, né, a estatina. Os níveis glicêmicos a gente vai acompanhar também, às vezes não precisa nem de terapia medicamentosa, mas, né, estimular a mudança de estilo de vida. Já é mais raro rabdomiólise e falência hepática também. Sobre o NNT, alguém ficou com alguma dúvida? Acho que vou seguir. E aí, a gente falou da estatina, agora em relação ao AS, na prevenção primária, né? E aí os números de NNT, eles vão ser piores, assim, ainda. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Tinha uma prática, assim, antiga de passar em prevenção primária, né, o AS, e a gente às vezes pega paciente, né, muitos pacientes na atenção primária, assim, que a gente tem que realmente ver se tem algum benefício, né? Fazer um estudo daquele caso, uma anamnese, um exame físico, ver exame laboratorial, né, estudar o prontuário para ver se realmente tem indicação de, né, estar com AS na prevenção primária. Então, um benefício no paciente de prevenção primária usando AS. Em 333 que utilizaram, um não teve infarto, não está claro se vai evitar AVC isquêmico, e sobre danos, 250 pacientes tratados, um não teve AVC hemorrágico. Então, os dados não são bons, mas a gente pode compartilhar com o paciente. Sobre risco cardiovascular, é isso que a gente queria trazer. Então, assim, tem divergências, né? É preciso estudar mesmo qual risco utilizar, e, assim, compartilhar com o paciente, né? Toda decisão compartilhar, porque ele tem que estar envolvido nesse processo, sim. E agora, então, a gente vai começar a falar um pouquinho de tratamento, né? A gente sabe que tem um tratamento não medicamentoso e medicamentoso, que vocês falaram muito bem, né, nos nossos pequenos grupos. A gente sabe que o objetivo do tratamento não é só abaixar o nível pressórico, né? A gente precisa reduzir o risco cardiovascular global. Quanto maior o risco, maior o benefício dessa terapia antipertensiva. E a gente precisa definir para cada paciente, né, de novo, individualizar para aquela pessoa qual que é a meta pressórica, qual que é o ideal para aquela categoria de risco, para a gente nortear o que a gente vai fazer. Então, primeiramente, sobre o não medicamentoso, né? Sobre mudança de estilo de vida. Sobre a dieta, inicialmente, né? A gente orientar aquela dieta hipossódica, a recomendação não é excelente, né? Uma grau de recomendação 2B, nível de evidência B, esse é um dado da diretriz, né, de cardiologia do ano passado.
aquela orientação de ser menos de 2 gramas por dia de sal, de sódio, e a gente orientar também sobre alimentos industrializados, né, ultraprocessados, ensinar o paciente a avaliar o rótulo, para ele entender o que ele está colocando para dentro do corpo, né? Sobre estilo alimentar, aquela dieta DASH, que no próximo slide a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela. Ela tem um grau de recomendação bom, 1, e nível de evidência A. Então, é algo que realmente a gente precisa reforçar para o paciente. Tem outras dietas, né? Aí a gente trouxe a dieta mediterrânea para hipertenso, que ela é como a DASH, mas ela reduz também o consumo de carne vermelha, mas a recomendação já não é tão boa, assim como a dieta vegetariana. Aí, um pouquinho da DASH, né? A gente tem que estimular que eles consumam pouca gordura saturada, colesterol e gordura, né? Então, carne magra, aves e peixes, estimular o consumo de hortaliças, de frutas, estimular o consumo de laticínios desnatados ou semidesnatados, preferir alimentos integrais, comer oleaginosas, reduzir a adição de gorduras e evitar a adição de sal. Além da dieta, a gente também tem que falar sobre a obesidade, né, sobre o consumo moderado de álcool, sobre o cessar tabagismo e a prática de atividade física. E trouxemos uma tabela que mostra o impacto, né, da mudança do estilo de vida na pressão para cada alteração. E talvez seja legal a gente compartilhar com o paciente, porque às vezes é difícil que ele, né, vá para a fase de ação, para mudar mesmo o estilo de vida, a gente compartilhar o tanto que pode ser impactante cada medida dessa, né, na pressão. Às vezes a gente consegue controlar sem medicação, né? Então, talvez seja uma tabela legal para a gente mostrar para o paciente. E agora sobre o tratamento medicamentoso. São várias as classes, né, de medicação. A gente também tem que individualizar o tratamento, procurar aquele tratamento que vai ter menos efeito adverso. A reavaliação tem que ser periódica. A cobertura farmacológica ela deve durar no mínimo 24 horas. Preferir droga que tenha ação prolongada, se possível que seja tomada pela manhã para evitar aquele pico matinal. Que a gente consiga controlar, né, a hipertensão com a menor dose possível e também levar em consideração o custo do medicamento, né? A gente vai falar um pouquinho de cada classe e depois, ao final, a gente vai mostrar o fluxograma, né, para sedimentar o conhecimento. Então, a gente vai abordar um pouquinho de cada classe nesse momento. Nós vamos começar com os diuréticos. Eles reduzem a volemia, reduzem o débito cardíaco e tem três subtipos, né? São os tiazídicos, que vão agir lá no túbulo contorcido distal, na reabsorção de cloreto de sódio, diurético de alça, que vai atuar lá na alça de Henle, e os poupadores de potássio, que vão atuar no túbulo coletor. A gente vai falar agora especificamente de cada um deles. Os tiazídicos, eles são os mais indicados assim, para o tratamento crônico da hipertensão, pode ser usado em praticamente todos os pacientes, tem alguns eventos adversos, né? A hipocalemia, cãibra, hiperuricemia, ficar atento a isso, né? Que às vezes o paciente faz gota mesmo por conta do uso do tiazídico, hipomagnesemia, fraqueza, hipovolemia e disfunção erétil. Os diuréticos de alça, que tem 4 principais indicações, que é na crise hipertensiva, né, um paciente com ICC, um paciente que tem uma insuficiência renal com uma taxa de filtração menor do que 30, um edema periférico não cardiogênico também, às vezes uma síndrome nefrítica. Lembrar dos efeitos adversos, que são semelhantes aos tiazídicos, mas podem, ao invés de diminuir o cálcio na excreção urinária, eles aumentam. E não é muito uma boa opção para litíase renal. Os poupadores de potássio, que geralmente eles são utilizados associados com os tiazídicos ou os de alça, eles reduzem a hipocalemia e a hipomagnesemia, podem causar uma ginecomastia, né, que é até uma droga que a gente usa em mulheres trans para esse objetivo, mas é um efeito colateral, um efeito adverso, e é indicado na insuficiência cardíaca para prevenir o remodelamento cardíaco patológico. E aí a gente trouxe essa tabela da diretriz de 2017 para mostrar mesmo as doses, né,
e o que a gente tem disponível na nossa rede, né? Então, tiazídico, a gente tem o hidroclorotiazida, com a posologia mínima e máxima, que está demonstrada aqui no quadro, tomada diária uma vez por dia. A furosemida, que a mínima é 20 e a máxima é variável, pode ser 1 a 2 tomadas, e a espironolactona, que é de 25 a 100 em 1 a 2 tomadas. Outra classe são os beta-bloqueadores. Eles são antagonistas de catecolamina endógena no receptor beta-adrenérgico. Eles vão reduzir o débito cardíaco por inibir o inotropismo e cronotropismo cardíaco. E aí, dentro de beta-bloqueador, a gente tem 3 categorias, né? Que são o não seletivo, que bloqueia o receptor adrenérgico beta-1 e beta-2. O beta-1 é do miocárdio e beta-2 é músculo liso, vasos, cardioseletivo e bloqueia preferencialmente beta-1 e ação vasodilatadora, que é outra categoria. São indicados geralmente no pós-infarto, em doença coronariana e para controle de frequência cardíaca. Efeito adverso tem broncoespasmo, bradicardia, distúrbio de condução atrioventricular, vasoconstrição periférica, insônia, depressão psíquica, astenia e disfunção sexual. E é contraindicado em paciente com asma e DPOC, não é uma contraindicação absoluta, né? Claro que tem que individualizar, tem alguns casos que a gente talvez vai precisar usar assim. Claudicação intermitente e bloqueio atrioventricular de 2º e 3º grau. E aí a gente trouxe uma tabela que é do tratado para demonstrar também que a gente tem, alguns a gente tem na rede, né, disponível. O atenolol, que é beta-bloqueador seletivo, a concentração, dosagem mínima e máxima e o número de tomadas. O metoprolol, que acredito que a gente não tenha disponível, não. E tem outros também, outros seletivos, né, nebivolol, que é o mais beta-seletivo, mas também a gente não tem ele disponível. Agente alfa e beta-bloqueador, que é o carvedilol, que a gente também tem disponível na rede, e o beta-bloqueador não seletivo, que é o propanolol. Outra classe é a inibidor de ECA, que tem efeito vasodilatador, arterial e venodilatador, diminuindo o retorno venoso, vai reduzir o nível de anjo 2, é nefroprotetor, previne efeito deletério do remodelamento cardíaco, hipertrofia ventricular, reduz a rigidez vascular, entre outros. E aí a gente tem o captopril e o enalapril, né, disponível para a gente utilizar nos nossos pacientes. Lembrar também, né, da posologia em relação às tomadas diárias, que às vezes tem muito paciente que toma captopril uma vez por dia e não é adequado, né, por conta mesmo da período de ação, né. Efeito adverso tem a tosse seca, que é algo bem frequente, edema anjoneurótico e erupção cutânea, que já não é tão frequente na nossa população. Agora a gente vai dar um intervalo de 1 minuto só para trocar o preceptor que vai falar. Sobre essa parte, alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida até agora? Aqui no chat eu fui acompanhando, está tranquilo, né? Tá, se alguém quiser falando alguma coisa no chat, eu estou à disposição, tá? Responde aí no chat ali. Ok. Então, dando seguimento aqui, falando ainda mais a questão um pouquinho das classes, das medicações, tá? A gente vai continuar ali agora com os bloqueadores de receptor de angiotensina 2, tá? Então, a classe que tem disponível na rede é a losartana, tá? De 50 miligramas, tá? São antagonistas do efeito da angiotensina 2, atua lá nos receptores AT1, e eles são considerados de primeira linha para o tratamento da hipertensão, juntamente com os IECAs, tá? Outra classe de medicações são os bloqueadores de canal de cálcio. Tem 2 tipos, os dihidropiridínicos, que são os vasoseletivos, e os não dihidropiridínicos, que são os cardioseletivos, tá? Nós temos na rede o amlodipino, tá, de 5 miligramas, e outras medicações são o nifedipino e o verapamil. Bloqueadores de canais de cálcio, é importante a gente saber alguns efeitos dele, tá? Cefaleia, tontura, rubor facial é o mais frequente, tá? E é comum a gente ter paciente com edemas de extremidades, principalmente o
o edema na região perimaleolar, tá? Então, é importante saber essas medicações, porque por diversas vezes a gente pega uns pacientes que tomam essas medicações e tá lá com inchaço de região ali de perimaleolar, tornozelo, e alguns profissionais vão lá e fazem investigação renal, circulatória, e tem que se atentar um pouquinho dessa questão dos efeitos colaterais, né? Então, é comum o paciente ter essa questão do edema maleolar, edema de extremidades, então a gente tem que saber os efeitos ali indesejáveis das medicações, tá? Então, o verapamil ele pode provocar depressão miocárdica e bloqueio atrioventricular e obstipação intestinal. Outra classe de medicações são os dilatadores da musculatura lisa arteriolar, tá? Então, nós temos a hidralazina, tá? Provoca vasodilatação arterial direta e retenção hídrica e taquicardia reflexa. Então, tem que saber desses efeitos também, tá? Antiadrenérgicos de ação central, outra classe de medicações, tá? Reduzem o débito cardíaco e a resistência vascular periférica por diminuição da noradrenalina nas fendas sinápticas, tá? Então, é uma droga de escolha na pré-eclâmpsia, tá? Então, pacientes gestantes com hipertensão arterial também é uma droga de escolha para gestante com hipertensão arterial e na pré-eclâmpsia, tá? É comum a gente pegar paciente lá que está usando metildopa para tratamento de hipertensão arterial, tá? Então, depois a gente vai botar um fluxograma da questão das indicações, o que é de primeira linha, de segunda linha. Então, metildopa, por exemplo, como monoterapia, não é indicado. E às vezes a gente pega os pacientes lá com metildopa, né, para tratamento de hipertensão, sem uma indicação ali corretamente, tá? Falando da metildopa, a posologia que a gente tem é de 250 miligramas, né? Ele pode provocar alguns efeitos, como sonolência, sedação, boca seca, tá? Hipotensão postural e disfunção sexual. Tá? Deixa eu só ver aqui o que o pessoal escreveu no chat. Uma tomada ao dia. Tá. Aí a questão do intervalo das medicações. Tá? Então, na gestação, como a gente falou, primeira linha metildopa, outras opções nifedipina, de ação prolongada, e de segunda linha pode ser usado diurético tiazida, clonidina ou hidralazina. Tá? Então, esse é o fluxograma, gente, que a gente volta e meia pega alguns pacientes, é bom de saber as associações, tá? Então, tem algumas associações que já são bem estudadas, são combinações preferenciais, e as outras que não são recomendadas, tá? Então, associação de IECA com BRA, né? Então, são associações que não são recomendadas, e volta e meia a gente pega na unidade, alguns profissionais passando, então ficar atento aí com essas associações, tá? Esse é o fluxograma que está agora na nossa nova diretriz aí de novembro de 2020, que é da diretriz de hipertensão arterial, então, que é um guia ali, um norte para a gente ter uma ideia de como conduzir caso a caso, tá? Então, paciente com hipertensão ali, 130 por 190, de sistólica, diastólica 35 por 90, e risco alto, então, monoterapia, tá? Já pode estar com monoterapia. Essa monoterapia pode ser um diurético, pode ser um bloqueador de canal de cálcio, um IECA, BRA, ou, em algumas situações específicas, um beta-bloqueador, tá? Hipertensão estágio 1 de baixo risco, ou muito idosos ou pacientes frágeis, tá? No estágio 1, de risco moderado e alto, e o estágio 2 e 3, aí já teria indicação de combinação de 2 fármacos, tá? Preferencialmente IECA ou BRA, de primeira linha, mas associando com beta-bloqueador ou diurético, tá? Quando não atinge a meta, combinação de 3 fármacos, tá? IECA ou BRA, mais beta-bloqueadores ou diuréticos, tá? Quando não atinge a meta, você vai associar um 4º fármaco, tá? Esse 4º fármaco é de preferência a spironolactona, tá? Que é o recomendado. E aí, quando a meta não é alcançada, aí vai entrar com as outras classes de hipertensivos, que são os de ação central, os alfa-beta-bloqueadores, os vasodilatadores, os simpatolíticos centrais, tá? E aí as outras medicações.
As metas pressóricas, né, que a gente estava falando. Então, cada estágio tem uma meta ali que é recomendada, tá? Então, os estágios, esse daí é o retirado da CESAL, aqui é CESAL 2021, não 2020, que é os estágios de hipertensão 1 e 2 com risco baixo moderado, meta recomendada abaixo de 14/9, hipertenso 1 e 2 com risco alto, menor que 13/8, tá? Só se atentar para os doentes coronarianos, que a PA não deve ficar abaixo de 12/7, tá? Então, particularmente diastólica abaixo de 60, pelo risco de hipoperfusão coronariana, lesão miocárdica e até eventos cardiovasculares. Hipertenso estágio 3, menor que 14/9, tá? Essas são as metas da diretriz de 2020, tá? Que também é semelhante, né? Então, para pessoas com risco baixo ou moderado, sistólica abaixo de 140, diastólica abaixo de 90 e risco alto entre 120 e 129 e diastólica 70 a 79. Tá? Os pacientes idosos, tá? Tem algumas metas diferenciadas, né? Então, os pacientes idosos rígidos, tá? Então, a meta pressórica é de 130 a 139, tá? O limiar maior ou igual a 140, tá? E a diastólica de 70 a 79 seria a meta. Então, paciente mais frágil, aí você tolera um pouquinho a pressão um pouquinho mais alta, 140, 149, e a meta de 170 a 79 de diastólica. Então, aqui a gente colocou uma outra situação que a gente pode pegar na unidade também, entendeu? Paciente que vem lá na unidade de saúde, por exemplo, com uma pressão arterial de 119/120, né? Paciente assintomático com pressão elevada. Qual a conduta nesse caso, né? A gente necessita de alguma intervenção? Então, eu queria que vocês respondessem ou no chat ou no áudio. Se chegasse o paciente para você na unidade, o que você faria com esse paciente? Qual seria a conduta, né? Alguém responde aí? Quem está com áudio? Eu posso falar, assim, o que eu poderia pensar, assim, mas sem... Deixa eu falar. Eu Quem acho, está assim, falando? José? José. Pode falar, José. Eu acho que é difícil a gente diferenciar se é uma hipertensão RAS3, né, crônica, ou se é uma urgência, que é a diastólica maior ou igual a 120, eu acho, né, a classificação. Aí, como ele está assintomática, eu não sei, assim, eu tenho muita dificuldade nisso, então eu queria até que se você pudesse esclarecer. Porque como que a gente diferencia? Porque se for uma RAS estágio 3, teoricamente a gente não precisaria de fazer um captopril ou alguma coisa assim. Mas a gente acaba fazendo porque a gente sempre acha que é uma urgência. Exato, mas aí você falou de urgência, então, né? Você falou de urgência PA diastólica, é isso? Isso. Então, acima mas aí disso, a pressão igual dele... maior... Então, mas a pressão dele tá bem alta, né? 119, 120, né? Então, sim. você ficaria na dúvida se fosse se medicaria eu faria. ou não, Não, eu faria. Aí eu faria o captopril. Isso, sim. O captopril, aí reavaliaria, e se não melhorasse, fazia o segundo medicamento que tem disponível, que aí, em tese, poderia ser uma clonidina, que poderia ser utilizado, ou na tua unidade lá, o que você faria? Que você tem disponível lá? Eu faria o captopril de 50 miligramas e reavaliaria. Tá, como que você daria esse captopril? Via oral. Via oral. Isso. E 2 comprimidos, que é de 25, né? Isso, 2 comprimidos. 2 comprimidos via oral. Eu acho que é 50 mesmo, isso. Ok. Tem que perguntar sintomas de lesão de órgão-alvo, né? Sim, nesse caso aqui ele não tem, né? Então, paciente só com pressão alta sem sintomas, né? Que é o caso aqui, né? Entendeu? E também, eu sempre que pego essas aferições, assim, eu reafiro, porque já aconteceu muitas vezes de nunca ser acima de 180 por 120. Mas vamos supor que você afere de novo e continua a mesma coisa. Então, a conduta seria mais ou menos nessa mesma linha do José ou não? Sim. O que você faria? Captopril também? Sim, considerando urgência hipertensiva, sim, captopril. Exato. E aguardar o tempo de observação, porque não vai abaixar na aula.
Eu só Então, não mas lembro se é 25 ou 50. Assim, eu ficaria nessa dúvida e perguntar para o preceptor. 50. Tá, É exato. 50. Aham, tá. A gente vai falar depois certinho. Você falou o negócio de lesão de algo-alvo. Qual que é para investigar o quê? Quem que estava falando? Larissa? Maíra. Maíra, desculpa, Maíra. Eu investigaria, perguntar se tem sintoma, turvação visual, alteração visual, Tá, se se ele tem tivesse, iria diferenciar alguma coisa? diferença, emergência, né? A Aí, droga via oral não resolve a emergência, a lesão de órgão. Você precisa então, baixar com um pouco mais de rapidez na emergência. então, lesão de órgão-alvo para diferenciar urgência de emergência, né? Isso. É isso, né? E aí Então, perguntaria sintoma urinário, se teve Dor torácica. exato, investigar os órgãos-alvos, né? Para saber se tem alguma lesão. E pelos níveis pressóricos tem, acho que o José que falou da PA diastólica, é isso? Né? Isso, que aí seria, você classifica como uma crise hipertensiva, se eu não estou enganado, é diastólica igual a maior 120, né? E às vezes muita gente, isso, eu não tenho certeza se essa é a definição, pelo menos essa que eu tenho na minha mente. Eu não sei se é a correta. Que tinha uma classificação antiga que utilizava a sistólica também, mas como é muito comum a sistólica elevar por causa do efeito de jaleco branco, coisas do tipo, se utiliza mais a diastólica. Aí acho que não sei se é 110 ou 120 o valor de referência para crise. Isso a gente vai falar a seguir. Então, é isso mesmo. Tem um valor da pressão sistólica e diastólica para a gente caracterizar aí a questão da urgência e da crise hipertensiva, né? E a questão da lesão do órgão-alvo ou não, para a gente diferenciar de urgência ou emergência hipertensiva, tá? Mas é isso mesmo que vocês falaram, tá? Então, vamos seguir ali para a gente ter essa definição que mudou alguma coisinha do ano passado para esse ano, tá? Então, ó, essa diretriz de novembro de 2020, ele já bota lá como a questão das crises hipertensivas, que nem o José estava falando, que antigamente tinha essa história, depois saiu. Até antes de novembro do ano passado, a diretriz ele considerava como crise hipertensiva um valor arbitrário, né, de nível pressórico de PA diastólica maior ou igual a 120, tá? Ele não mencionava a questão da sistólica nesse último diretriz. De novembro do ano passado saiu uma nova atualização que aí eles colocaram de volta, entendeu? Então, foi definida a PA sistólica como, no caso aqui a gente está falando das crises hipertensivas, maior ou igual a 18 de sistólica e a diastólica maior ou igual a 120, tá? Então, no caso da urgência hipertensiva, são aquelas situações que há elevação acentuada da PA, sistólica maior ou igual a 18, diastólica maior ou igual a 120, sem lesão de órgão-alvo aguda e progressiva, que é o que vocês comentaram aí na discussão desse caso, tá? Então, esse paciente tem risco aumentado de eventos cardiovasculares futuros e deve ser manejado, tá? Então, o paciente que tem lá, a gente não está fazendo o diagnóstico dele de hipertensão crônica ou não, mas o paciente chegou com um nível alto desse, já tem que ter alguma intervenção, tá? Então, o manejo do paciente deve ser tratado por medicamentos, tá? Via oral, porque aí ele não tem uma lesão de órgão-alvo, não é uma emergência hipertensiva, então ele deve ser tratado com medicação por via oral, tá? Pode ser um beta-bloqueador, um IECA, um clonidina, tá? O que a gente tem na unidade é IECA, tá? Então acaba sendo o captopril ali, que é o que a gente tem disponível, tá? E a redução da PA tem que ser feita em 24 a 48 horas. Então, medicar e reavaliar o paciente, tá? Lembrar, né, que, como o José falou mesmo, a captopril é via oral, tá? Então, não tem, como alguns antigamente faziam, macerava captopril sublingual, tá? Então, ele não tem essa apresentação sublingual. Então, é via oral mesmo, tá? Então, o início de ação dele é de 15 minutos, tá? A dose de 6 e 25 até 50 miligramas, tá? Via oral, que é o que a gente tem disponível ali para as urgências e hipertensivas, tá? Então, no caso das emergências hipertensivas,
A mesma questão dos níveis pressóricos, então, que acrescentou agora a pressão sistólica novamente, maior ou igual a 18, diastólica maior ou igual a 20, aí agora com lesão de órgão-alvo aguda e progressiva, né? Então, nesse caso, tem risco de morte, então esse paciente não deve ficar na unidade básica, tá? Então, o manejo dele a primeira coisa que tem que fazer é estabilizar o paciente e depois encaminhar para fazer medicação parenteral, tá? Então, ele exige uma redução imediata da pressão arterial e os antihipertensivos é via parenteral, não é nada de via oral, tá? Então, deve ser encaminhado para a unidade de urgência, tá? Então, a conduta, o que é? Você tem que estabilizar o paciente, né? Fazer estabilizar, ver os sinais vitais, ver como que ele está e encaminhar para o serviço móvel de urgência, tá? Isso de forma imediata. É um paciente que não tem que ficar segurando lá, tem que ser manejado com um atendimento de urgência, tá? Com relação às medicações de urgência e emergência, a gente praticamente não tem nas unidades básicas, né? A única coisa que a gente tem de medicação para hipertensão seria a furosemida, né? Mas ela não é, na verdade, uma emergência hipertensiva, era para um caso específico ali, caso de congestão, edema agudo de pulmão, tá? Mas é a única medicação que a gente tem ali de hipertensão ali de via parenteral na unidade, tá? Depois, no caso das emergências aqui, aqui a gente botou algumas classificações, né, de lesões de órgão-alvo, tá? Então, causas cerebrovasculares, cardiocirculatórias, renais, que é isso que ela falou, investigar a questão renal. No caso de gestantes, né, pensar em eclâmpsia, pré-eclâmpsia, tá? Essas são as causas que a gente tem que ficar atento quando tem um paciente lá. Uma coisa importante é a questão das causas endócrinas, tá? Que é o uso de cocaína, então, o uso de medicações, desculpa. Pacientes com uso de drogas, tá? Que algumas unidades têm alto índice de pacientes usuários, então tem que sempre ficar atento a isso, tá? Aqui são as medicações de emergência hipertensiva que eu falei que a gente quase não tem na unidade, tá? Então, praticamente ali só tem aquelas unidades de 24 horas, CRS, que vão ter alguma medicação ali para emergência, tá? Eu fiz uma busca ontem das unidades básicas para ver essa questão de medicações parenterais de emergência hipertensiva. Eu fiz essa busca porque na minha unidade tem, eu sou lá do Parque do Sol, né? Quem é residente de lá, então lá é a única unidade básica que tem, não sei se é por causa da localidade, entendeu? E do fluxo, né? A gente tem hidralazina lá para emergência hipertensiva, tá? Então, as outras unidades não tem, praticamente só tem nos 24 horas e UPAs. E a única unidade básica seria o Parque do Sol, pelo sistema lá que a gente verificou ontem lá, que é o único que está tendo, por enquanto, as medicações de emergência, que seria hidralazina. Então, aqui a gente botou ali as outras medicações, o nitroprusiato, que seria o ideal, é uma medicação que não tem, mas a gente botou aqui a posologia para alguém que vai tirar plantão, alguma coisa, vocês têm uma ideia ali de quais as medicações que são utilizadas na emergência hipertensiva, tá? Então, essa tabela aqui a gente vai disponibilizar para vocês depois, tá? Tem lá diazoxo também, 24 horas, tá? Labetalol, então tem algumas medicações ali, mas isso aqui fica restrito mais a questão dos UPAs em 24 horas, tá? Uma coisa que a gente fica atento também é nas questões das pseudocrises hipertensivas, tá? Então, são aquelas situações que tem aumento acentuado da pressão arterial, mas é desencadeado por dor, tipo uma cólica, uma cefaleia, uma fibromialgia, entendeu? Um mal-estar, uma tontura, ansiedade, tá? Então, esses são grupos de pacientes que eles são responsáveis por uma grande demanda de atendimentos por pressão elevada nas UPAs em 24 horas, tá? E nesse caso você não vai tratar com antihipertensivo, tá? Então você vai praticamente aí ver qual que é a causa, é ansiedade, e tratar a ansiedade, entendeu? Então se o paciente está com uma cólica muito grande, tem que aliviar a cólica renal com a pressão alta, diminuir a dor, alivia a cólica renal e aí assim por diante, entendeu? Então ficar atento, porque às vezes vai lá, a pressão está alta, a crise hipertensiva. Não, tem que ir lá, examinar o paciente, investigar, ver a história, ver qual que é o motivo da hipertensão, entendeu? Porque pode ser uma dessas causas aí que é uma pseudocrise, tá?
Então, a gente comentou ali, lá na frente, lá, foi comentada a questão de hipertensão secundária, tá? Então, a gente vai dar uma introduzida aqui, que é uma coisa que a gente tem que pensar também e aventar ali no acompanhamento dos pacientes, tá? Então, hipertensão secundária, ela é decorrente de uma causa identificável, pode ser tratada com uma intervenção específica e determina a cura ou a melhora do controle pressórico, tá? Então, estima-se que é 10 a 20%, né, dependendo ali da população avaliada, né, dos recursos diagnósticos e da experiência do médico, né? Então, tem muito paciente ali paciente com suspeita de hipertensão secundária que, na verdade, acaba sendo tratado como hipertensão essencial, primária e não é pensado na causa secundária, tá? Então, deve ser investigada e diante de alguns indícios. Quais são esses indícios, né? História clínica, exame físico, os exames alterados, que pode levar a suspeita, né? Então, a gente vai passar uma listinha de quando que você algumas situações que você pode suspeitar, né? Então, paciente que hipertensão, estágio 3, antes dos 30 anos, né? Ou que começa a hipertensão após os 55 anos, pensar aí também em algumas causas secundárias, né? Aquela hipertensão resistente, ou então refratária, que você usa medicação, é difícil de baixar, de atingir a meta, mesmo com a adesão do paciente, então pensar em alguma outra causa, tá? Utilização de hormônios, tá? Ou algumas substâncias que podem levar à elevação da pressão. A gente já fala no quadro seguinte algumas substâncias. Feocromocitoma, uma causa secundária, tá? Apneia obstrutiva do sono. Então, presença de sopros, então, ou massas abdominais, assimetria de pulsos, tá? Então, são as causas que a gente tem que avaliar a hipertensão secundária, tá? Exame de urina normal, causa renal, tá? Uma proteinúria, uma presença de albuminúria, filtração, ritmo de filtração muito diminuído, pensar na causa renal. Então, aqui é um fluxograma das causas secundárias, tá? Então, tem as causas não endócrinas, endócrinas e medicamentos, drogas, hormônios, tá? Então, são algumas ali que a gente elencou para vocês terem na cabeça ali e pensar nisso também, daquela hipertensão que está difícil manejo aí e pode ser um indício de uma hipertensão secundária, tá? Então, uma doença renal crônica, nas causas não endócrinas, né? Estenose da artéria renal, apneia obstrutiva do sono, coactação da aorta, causas endócrinas, sempre pensar no hiperaldosteronismo primário, feocromocitoma, hiper ou hipoparatiroidismo, tá? Hiperparatiroidismo, síndrome de Cushing, tá? Acromegalia, obesidade, tá? Desculpa. Hormônios exógenos, então corticoide, tá? A gente tem bastante paciente que faz uso crônico de anti-inflamatório, corticoide para dor, então pensar em uso de medicações, tá? Paciente com anticoncepcionais orais, imunossupressores, tá? Então, sempre pensar na causa secundária. Quando a gente fala de hipertensão arterial resistente, tá? Então, o que é hipertensão resistente? É aquela hipertensão que persiste maior que 14/9 ou maior que 13/8 no caso de diabetes, apesar da boa adesão ao tratamento, tá? E ela não responde com a terapia tríplice em altas doses, tá? Então, isso é a definição de hipertensão arterial resistente, tá? Então, você vai avaliar, lógico, a adesão do paciente, se ele faz toda a medicação, toma, faz dieta, então, controle de fluxo de risco, mesmo assim, não atinge a meta, ela é considerada uma hipertensão arterial resistente, tá? Então, nesse caso, ele é um motivo de encaminhamento para atenção especializada, tá? Então, quanto a gente vai encaminhar o paciente com hipertensão arterial para o especialista, tá? No protocolo da CESAL, ele fala, paciente com hipertensão arterial de difícil controle, tá? Então, precisa estar lá com pressão de 20, de 2? Não. Paciente que você lá faz de tudo, tem boa adesão, controla esse fluxo de risco, mas não atinge a meta, tá? Ou está bem acima, é um motivo de encaminhamento. Então, já é uma hipertensão de difícil controle. Pelo protocolo da CESAL, já é um motivo de você encaminhar esse paciente, tá? Hipertensão resistente é essa definição que a gente falou, tá? E aí tem a questão e a hipertensão secundária é outro motivo, tá? Então, você deu uma suspeita, o paciente que teve pioras lá dos níveis pressóricos, ele muda de estágios lá rapidamente, é um motivo de encaminhamento, tá? Então, no caso, por exemplo, se for um problema renal, você vai encaminhar para o nefrologista, tá?
ou se for algum problema endócrino, você pode caminhar para o endocrinologista, caso não consiga resolver na unidade, tá? Então, esses são os motivos de encaminhamento que você vai referendar o paciente para uma otimização do tratamento com o especialista, tá bom? Gente, era isso. Alguém tem alguma coisa a comentar, alguma dúvida? A gente apanhou um pouquinho ali na questão da dinâmica aqui, mas eu acho que foi só a primeira aula. Acho que na próxima a gente já está mais calejado, já fica bem mais dinâmico, né? A primeira aula a gente sempre fica um pouquinho mais travado, né? Eu acho que a partir daqui para frente fica um pouquinho mais fácil, já quebra o gelo. O pessoal quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Gente, estamos à disposição aí. Cadê? A população brasileira, devido à miscigenação, alguma preferência de quebrar o olimpino ou indiferente. Então, é aquilo que a gente falou. Na verdade, assim, o protocolo da diretriz brasileira, ele fala assim, como primeira linha, cobrar, tá? E aí, associado depois um diurético tiazídico, tá? Mas agora, lógico, tem algumas situações, por exemplo, o amlodipino, por exemplo, bloqueador de canal de cálcio. A gente sabe que ele tem um efeito bom em algumas populações específicas, por exemplo, idosos, negros. Nesses casos, você poderia já entrar sem problema, entendeu? Porque das medicações iniciais como monoterapia, ele recomenda que seja lá o cobrar, né? Mas aí dá as outras opções também. Tiazídicos, como monoterapia, você pode entrar, bloqueadores de canal de cálcio, também poderia, não estaria errado, entendeu? Vamos ler aqui. A Patrícia já respondeu aqui, né? Patrícia, Camila, quiser comentar alguma coisa? Encerrar? Fazer algum comentário? No chat? Deixa eu ver aqui. Alguma possibilidade de solicitar mapa em pacientes com hipertensão resistente? Que eu saiba, o mapa tem disponível, mas eu acho que só depois que a gente referencia o paciente para o cardiologista, se eu não me engano, tá? Não sei se tem como a gente pedir da unidade básica, mas a gente pegou os pacientes que estavam fazendo acompanhamento cardiologista que estavam fazendo monitoramento com mapa. Se alguém quiser abrir o áudio para falar, tá? Ou... Saiu uma notícia há poucas semanas que tinha mapa e holter na cidade, no HU. Estava sendo inaugurado, mas também para paciente que estivesse lá, né? Também. Ah, sim. Ok. Se não me engano, os pacientes que fazem acompanhamento com cardiologista, tem alguns pacientes por exemplo, da nossa área que a gente teve um acompanhamento com mapa. Então, eu não sei se tem o rosto, mas o mapa tem, mas eu acho que não é só para os pacientes mais ali selecionados, entendeu? Os pacientes mais severos. Aí, né? Aí você identifica ali se está com a RAS resistente, você vê se está aderindo bem mesmo. Se realmente tivesse, aí encaminha então, e aí o cardiologista solicita então o que ele achar lá, né? E o mapa estaria disposto para ele. Então. Entendi. Valeu. Obrigado. Falou. Diferença de prevalência das populações, tá. Gente, pode ir colocando as perguntas aqui, tá? A gente vai tentando responder. Eu tenho uma dúvida. Pode falar? Alguns pacientes que eu vejo com medicamentos antihipertensivos de segunda linha,
medicação que não está otimizada, essas coisas, aí eu quero, e que não tem indicação, né? Aí eu quero passar para medicamentos de primeira linha, assim, trocar totalmente a medicação. A gente tem que trocar aos poucos, ou eu posso suspender e trocar logo? Teria alguma orientação, assim, quando eu vou trocar de medicação, ou não? Bom, se alguém quiser comentar aí, mas a princípio, assim, essas medicações, eu não vi nada a questão dessa transição aí, entendeu? Mas a princípio não teria motivo para, tipo assim, fazer tipo um desmame, entendeu? Para mudar aos pouquinhos, baixando a dose para trocar, eu acho que não. Eu já tenho a consideração Camila, Patrícia. Pode falar. O metildopa, a clonidina, os antiagonistas centrais, antiadrenérgicos centrais, tinha recomendação de reduzir aos poucos, né? Mas também já ouvi recomendação de a gente não mexe no que está quieto. Então, o paciente, eu também tinha essa dúvida, mas o paciente está bonitinho, controladinho, com o beta-block dele. A gente tem tem os outros benefícios do IECA, infunção renal e tudo mais. Exato. Mas a gente vai incluir no paciente que já está controlado? Se ele já está controlado, entendeu? É aquela questão. O objetivo maior é você manter a hipertensão na meta, né? Então, se ele está controladinho na meta, se poder ter um efeito maior de proteção, melhor. Mas se não, ele está mantendo na meta, a princípio não seria obrigatoriamente necessário mudar, entendeu? Entendi, sim. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Ninguém mais? Bom, gente, era isso. Camilo, Patrícia, querem comentar alguma coisa? Não? Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não. Não? A gente pode encerrar aqui, gente? Oi? Tá, então, gente, obrigado pela atenção de vocês, então, tá? Então, essa foi a primeira aula introdutória, tá? Eu acho que a próxima aula a gente vai estar mais dinâmico com as ferramentas, com as janelas, tá? Foi a primeira aula, a gente não está acostumado com esse formato, mas agora já deu para quebrar o gelo, então a próxima aula vai ser mais dinâmica, a gente já está mais familiarizado com as ferramentas, eu acho que já vai estar mais tranquilo. Tá bom, gente? E a gente está à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp que a gente pode ir conversando, trocando. Uhum.